disso, eu fico muito feliz que vocês são um grupo interdisciplinar, porque uma das questões que envolve o debate de tecnologia e direito é justamente essa necessidade de inter e até transdisciplinaridade, né? Uma das coisas que a tecnologia mais provoca a gente é justamente para a gente sair dessa caixinha jurídica para poder dialogar com outras ciências, dialogar com outros saberes, outras sabências também, e entender que o mundo não é o mundo somente das normas, ou que esse mundo das normas não é tão digamos assim, tão simples e automático na sua complexidade, obviamente, que a gente aprende na faculdade. Então, eu fico muito grato, assim, conversar sobre direito e tecnologia é sempre uma felicidade e eu espero que a gente possa conversar sobre isso hoje de forma muito tranquila. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição também, podem colocar no chat, eu não tenho problema com interrupção nem nada do tipo, né? Acho que é uma conversa mesmo. Então, é isso. Eu vou tentar exibir aqui um slide que eu preparei para hoje. Eu não sei se vai funcionar. Vocês me digam aí, por favor, se funciona ou não. Você chegou, né? Eu vou botar ele Perfeito, em professor. modo tela cheia. Pronto. O ponto que eu queria trabalhar com vocês, inicialmente, eu trouxe uma série de conceitos, porque, como o professor já falou que vocês têm algum conhecimento já estudando o tema, eu não sei se é o professor Esaí que tem esse conhecimento ou se o grupo já está elaborando sobre esse tema, mas eu vou fazer uma apresentação de passagem, sabe? Tratando de algumas coisas, de alguns conceitos gerais, e vou trazer alguns pontos de como a IA está sendo usada no jurídico propriamente dito. E vou trazer um ponto crítico também sobre o discurso que é utilizado nesse senso comum, digamos assim, porque facilmente se criam sensos comuns teóricos, para usar uma expressão de um jurista do Sul, Luiz Alberto Vará. Na verdade, ele é argentino, né? Mas ele foi adotado pelo Sul do Brasil. Exatamente. Na nossa federal aqui de Santa Catarina, Exatamente. ele ficou muito conhecido pelas obras dele e pelo legado que ele deixou na universidade, mesmo sendo argentino, a gente adotou ele como catarinense, viu, professor? Isso é. Aqui em Recife ele tem uma grande interlocução também com os professores daqui. Mas enfim, ele tem essa expressão que é muito interessante, que é a ideia de senso comum teórico, né? Que seria esse conjunto de ideias que determinado grupo de saber, e aí ele usa isso para os juristas propriamente dito, eles começam a enxergar o mundo de uma forma muito própria. É como se eles fossem treinados de tal maneira, né? Nós, na verdade, somos treinados de tal maneira que ficamos meio que bitolados mesmo, assim, a enxergar o mundo somente daquela forma. E é um exercício constante sair dessa cegueira, né? Abrir o horizonte e quebrar esse senso comum teórico. Então, vamos lá. O primeiro ponto da questão que me foi colocado, porque foram dois grandes pesos nessa balança de hoje para a gente analisar. Um é inovação e outro é IA. Né? E o primeiro ponto é inovação. Para a gente poder avançar sobre IA, a gente precisa primeiro falar sobre o que é inovação. Né? E inovação, ela caminha o discurso e a história da inovação sobre esse binômio da questão da continuidade e da disrupção. E a gente já está entrando no debate sobre o senso comum teórico quando a gente fala de inovação, porque inovação é mel na boca de criança. Né? Hoje em dia, todo mundo fala de inovação, todo mundo quer falar de inovação e tudo é inovação. Aí eu vejo alguns técnicos, né, alguns cientistas, e eles costumam dizer assim: tá me incomodando isso. Como é que as pessoas estão falando tanto de inovação? E a continuidade, né? Então, assim, o pessoal mais tecnológico, mais, digamos assim, das ciências duras, que trabalha na marra com isso, entende inovação como disrupção, né? Inovação é essa atividade mais relacionada ao processo, ou melhor, o processo, deixa eu clarificar isso, que não ficou muito bom. O pessoal que trabalha com isso entende inovação sobre essas duas grandes pesos, né? Que é continuidade e disrupção. Só que o senso comum trata a inovação apenas como disrupção. E eles sabem que inovação ela pode se dar de uma forma contínua, ou seja, esse avanço, né, no status tecnológico de uma determinada técnica, de uma tecnologia, ele pode não romper com a forma de fazer um trabalho,
ele pode não romper com a forma como a tecnologia é utilizada. Exemplo de inovação contínua, como os processadores dos computadores evoluem todos os anos em capacidade. É uma evolução exponencial, né? É uma capacidade assustadora de processamento de dados, mas é uma evolução contínua. Por quê? Porque continua-se a trabalhar no mesmo modelo tecnológico. Ou seja, os cientistas estão somente melhorando aquela mesma tecnologia que eles já tinham, dos chips de lítio, trabalhado lá no Vale do Silício e tudo mais. Né? Então, eles estão melhorando aquilo. Isso é continuidade. Disrupção, ela é uma quebra da forma como a sociedade lida com determinados trabalhos. Então, a disrupção ela vai provocar alteração no modo de fazer. A disrupção ela não acontece o tempo todo. No senso comum teórico que a gente tem visto por aí, a disrupção ela tem acontecido o tempo todo, porque inovação é confundido com disrupção. Né? Só que disrupção normalmente está associado às chamadas tecnologias de propósito geral, as GPTs. E GPTs, ao longo da história, com as revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira, cada revolução industrial teve sua própria GPT. Né? Então, a primeira revolução industrial foi a aplicação do vapor, a máquina a vapor. A segunda revolução industrial foi a eletricidade. E a terceira revolução industrial foi o uso das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Então, cada uma delas alterou substancialmente a forma como a gente faz um trabalho. Né? Essas tecnologias, sim, elas são disruptivas, elas são essa inovação mais gravosa, por assim dizer, porque elas têm justamente, como o próprio nome diz, esse propósito geral. Elas saem afetando não só a elas mesmas, como elas evoluem, mas todos os outros ramos, todas as outras áreas. Então, elas vão afetar, sei lá, de como você dirige, a como você se alimenta, a como você faz sua atividade, se você é um psicólogo, se você é um advogado, se você é um educador físico, se você é um médico, se você é um professor, elas afetam a sociedade como um todo e de diversas maneiras e de maneiras inimagináveis e exponenciais. Né? Elas destroem campos de trabalho, elas reconstroem campos de trabalho, né? Isso é outro tema também que eu estudo, mas que é muito problemático. E a inteligência artificial, ela tem sido colocada como a nova tecnologia de propósito geral. E por ser a tecnologia de propósito geral, é por isso que a gente fala de uma indústria 4.0, uma revolução industrial 4.0, porque a gente estaria nessa quarta fase, né? Há toda uma discussão melindre, porque tem gente que faz disso uma questão muito política, mas, enfim, se ela é uma tecnologia de propósito geral, ela vai ter esse poder de modificar a sociedade a tal ponto que, de fato, a gente teria uma modificação no quadro geral mesmo, e ela seria uma revolução industrial. Ganharia um número, né? 1, 2, 3, agora 4. E então, o que é IA, né? E aí talvez você já esteja mais... Alguém aí já deve saber mais do que eu, então, disso. Que tem um pessoal de engenharia aí, eu sou jurista, né? Não vou me meter a querer saber mais do que a galera técnica. A gente sempre... o professor até falou que eu estudo multissetorialismo. E aí, multissetorialismo é justamente a gente saber congregar, né, os diferentes setores no debate. Então, a gente meio que tenta dialogar. Mas, enfim, IA, ela é tido pelos estudiosos como uma ciência, né? Existe a ciência da inteligência artificial. Há uma crítica sobre isso que pode ser feita, porque existe um ramo da ciência que é chamado ciências cognitivas, dentro do qual a inteligência artificial seria um ramo, né? Então, você teria ciências cognitivas e um ramo dela seria inteligência artificial. Então, a inteligência artificial não seria ciência, mas tal qual no direito, todo mundo gosta de dizer que sua própria área é ciência. Então, existe a ciência do direito, mas existe a ciência do direito penal, ciência do direito civil, ciência do direito tributário, tudo é ciência. Né? O que eu gosto de falar de IA é sobre o aspecto técnico dela, né? A IA como ferramenta, e não sobre esse estudo geral da inteligência artificial. Como ferramenta, a IA ela é uma série de tecnologias que ela é usada com base nesses cálculos, né? Nesses códigos matemáticos e lógicos, não são a mesma coisa, né? Não necessariamente lógica e matemática se confundem, são círculos que não são concêntricos. E essas inferências lógicas, elas são um tipo de inteligência artificial que até hoje em dia não é, digamos assim, a menina dos olhos dos cientistas, mas que é baseado naquele padrão próprio da lógica, né, do se P, então Q, da fórmula lógica,
de uma estrutura proposicional e que você dá a regra e a inteligência artificial, como um algoritmo, vai buscando aplicar aquela regra e debulhar, né, uma situação, tentar tratar aquilo ali com base naquela regra posta. Isso é uma inferência lógica, é um tipo de IA. Outro tipo de IA é a IA de inferência estatística. E essa IA é a grande menina dos olhos do que está sendo feito hoje, e curiosamente porque foi um tipo de tecnologia que foi criada ali no final dos 60, começo dos 80, né, nesse nicho de décadas do século passado, e ela foi abandonada. Não se viu utilidade imediata para o uso dessa tecnologia, por causa das técnicas que eram usadas para processar os dados. Por quê? Porque a gente não tinha dados suficientes. Essa IA estatística, ela é a IA como a gente conhece hoje, né? Ela é a IA que aprende com base numa estrutura de passado e faz projeção para o futuro, né? E aí essa IA é aquela IA do aprendizado de máquina, do aprendizado profundo, né? Então, essa técnica de IA é a grande, digamos assim, é o grande filão que a gente tem hoje sendo utilizado. E SA, a gente tem, então, essas diversas possibilidades, né, que são a IA, como eu falei, de aprendizado de máquina, de aprendizado profundo, de análise preditiva, IA de processamento de linguagem natural. Todas essas IAs funcionam nesse tipo de análise estatística, basicamente. Então, elas funcionam com base na ideia de que eu tenho um conjunto prévio ao qual um algoritmo vai lá, ele come aquele conjunto de dados, ele devora aquele conjunto de dados, ele encontra padrões possíveis, padrões que a mente humana dificilmente conseguiria alcançar, e quanto mais dados, mais padrões ele encontra e mais facilmente ele trabalha, né? E ele se alimenta de dois grandes fatores, porque vocês lembram que eu disse que isso foi abandonado na década de 80. Só que a partir da década de 80, duas grandes coisas aconteceram. Uma, o advento das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação, porque no final dos 80, começo dos 90, a gente teve o lançamento comercial da internet, né, e o boom da produção de dados em todo o planeta, dados gratuitos, ou seja, a comida da IA, a comida do algoritmo estava lá disponível de graça para ele comer e produzir dados, né? E a evolução desse processamento, que é conhecido no meio como a lei de Moore, que é a ideia de que a cada 2 anos a gente tem um aumento exponencial no poder de processamento de computadores, né? Então, com esses dois fatores, essas tecnologias de aprendizado de máquina, né, aprendizado profundo, de análise preditiva, começaram a ter sua valia, porque elas tinham quantidade de dados suficiente e computadores potentes o suficiente, sem ser também mega máquinas, né, que ocupavam edifícios inteiros, né, máquinas super portáteis, para poder extrair padrões. E aí, enfim, hoje a gente está vendo essa explosão. Como o professor aí falou, TJs, TRE, STJ, todo mundo está olhando e pensando, poxa, eu quero minha IA, né? Escritórios de advocacia, Watson, Google, todo mundo, IA é a grande bola da vez, a gente quer saber o que é IA, a gente quer mexer com IA. E aí um pequeno debate que eu devo fazer agora é questionar, então, se então seremos nós advogados, juízes, promotores, os profissionais do direito úteis nesse futuro de IA, porque como eu vou mostrar um pouco mais à frente, a IA ela faz muitas das nossas atividades, mesmo sendo IA fraca, e eu vou falar sobre o que é isso, mas mesmo sendo IA fraca, ela faz nossas atividades de forma muito mais eficiente. Ela tem o que a gente chama de acurácia muito maior, né? Então, ela consegue acertar mais, gastando menos tempo. E na lógica econômica é aquilo, né? Inteligência artificial, robôs não dormem, não comem, não vão ao banheiro, não cansam, né? E não precisam de férias, não tem filho, não tem esposa, não tem esposo. Então, para quem está contratando, se ele conseguir dominar essa tecnologia, é perfeito. A gente tem dois grandes cenários sobre isso, né? Existem os tecno-utópicos, que é aquele pessoal que diz que não, que aquelas tecnologias de propósito geral, as GPTs, ao longo das revoluções industriais, de fato, elas destruíram
trabalhos, que não lembra dos ludistas, mas elas criaram novos postos de trabalho. Sempre houve a criação de novos postos e as pessoas se alocaram. E mais do que isso, que com o passar da geração, talvez a primeira geração que sofre o ataque, né, da GPT, ela fica, digamos, à mercê de um empobrecimento imediato. Mas as gerações seguintes, elas ganham em diminuição dos custos, diminuição do gasto com mercadorias, ampliação do mercado de consumo e criação de novas oportunidades, né? Isso, em parte, é verdade, isso, em parte, não é verdade. Quando a gente analisa as duas primeiras GPTs, vapor e elétrica, isso aconteceu. Mas quando a gente analisa os gráficos das TICs, a gente começa a ver que isso não continuou a acontecer. Que as tecnologias de informação e comunicação, elas não criaram, como GPT, novos postos de trabalho como as suas antecessoras. Então, esse processo de saída de um ramo de trabalho para outro não foi assim tão fácil nessa terceira revolução industrial, né? Então, a gente teve pessoas e salários ficando aquém do que essa média dos tecno-otimistas, dos tecno-utópicos estava colocando para a gente. E aí, esse outro lado desse pessoal que faz essa crítica são os tecnodistópicos, que eles dizem que a IA vai nesse sentido das TICs. A IA, na verdade, ela é pior do que as TICs. A IA, ela vai agravar, se a gente não se preparar para ela, esse cenário de exclusão, né? E da velocidade que vai, digamos assim, assolar toda a sociedade, porque a gente não vai conseguir se preparar para fazer a transição de gerações de corpos de trabalho para lidar com essa tecnologia e essas pessoas vão virar refúgio humano. E isso vai ser questão crítica, né? Isso vai ser um problema de ordem social maior, porque a gente vai estar falando de pessoas sem emprego, sem alimento, se a gente não tiver ação dos governos, como, sei lá, a gente pode falar de auxílios universais, né, que alguns países já estão tentando aprovar, a gente vai ter gente passando fome e isso gera instabilidade social. Bom, que tecnologia é essa e como é que isso afeta o direito e o que é que a gente pode fazer, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Só reforçando, se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer questão, podem, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Professor, até eu diria para as perguntas ficarem ao final ou deixar ali no chat, para a gente não perder a linha de raciocínio. A palavra está com o senhor. Fica à vontade. Tá. Ok, sem problema. Só um aviso que, então, eu não consigo ver no chat, tá? Porque eu estou na tela. Isso. Mas quem tiver dúvida, alguma coisa, vai deixando registrado ali e ao final daí a gente conversa com o professor. Obrigado. Beleza. Então, como é que a gente aplica, né, a IA ao direito? O que é esse IA aplicado ao direito propriamente? André, o que é que eu faço? Então, o que é IA, essa história de, sei lá, padrões estatísticos, predição, faz no direito? Hoje a gente tem, já no contexto brasileiro, mas isso ainda no Brasil está encaminhando, tá, gente? Não é um cenário, assim, estabelecido. O Brasil, ele é um país que está em franca transição nesse processo. A gente tem grandes escritórios de advocacia, por exemplo, com plena implementação de tecnologias de inteligência artificial, como o IBM Watson ou a solução lá da Google, né? A gente tem tribunais, órgãos públicos tentando criar suas próprias soluções de inteligência artificial, mas a gente também tem uma massa de profissionais jurídicos que não faz a menor ideia do que está acontecendo, né? Que está lidando aí com uma computação que está completamente dissociada de qualquer sentido de automação ou de inteligência artificial. Então, quando a gente fala muito de aplicação de IA para o direito, a gente está falando do Lawtech, né? Da ideia do que é muito voltada para o mercado europeu-americano, que obviamente a gente sofre influência e que a gente vai acabar absorvendo, mas que já está acontecendo lá e que aqui está engateando. Que são esses pontos que eu coloquei aí no slide, né? Que é a ideia de redação e revisão de contratos, né? Revisão de padrões de litígio, para gerar aconselhamento, ou seja, vocês lembram que a IA estatística, ela come um monte de dados e ela apresenta para a gente
padrões que a gente ou demoraria muito para alcançar, fazer uma análise, ou a gente não conseguiria ver. Então, você pega toda a jurisprudência disponível do STJ, coloca no algoritmo, o algoritmo mastiga e vomita para você padrões decisórios a partir de matérias, né, com etiquetas das matérias, dizendo, olha, se você for para a matéria X, o STJ vai decidir dessa forma. Então, ele te dá toda uma análise, né, faz jurimetria, como a gente chama, analytics, esse tipo de coisa. E ele pode te dar aconselhamento. Isso serve para grandes tribunais, mas serve para pequenos tribunais. Nem todos os tribunais e todas as varas têm seus dados disponibilizados de forma fácil e legível, mas algumas empresas trabalham justamente com essa atividade de ir lá, de catar o dado, de tratar o dado e colocar ele dentro do algoritmo para que o algoritmo leia e apresente os padrões. Então, existem escritórios de advocacia que contratam. Aqui em Pernambuco, a gente tem várias empresas nesse sentido no Porto Digital. Vocês devem ter também aí. Startups trabalham muito com isso, que elas trabalham não só com a apresentação do programa, vendendo o programa, o software, né, da inteligência artificial, o algoritmo, mas elas trabalham também fazendo esse trabalho de tratamento de dados, porque o escritório muitas vezes não faz. O poder público tenta normalmente implementar soluções próprias por causa de problemas de aplicação, né, dos princípios de administração pública mesmo. Então, não há uma série de limitações para poder contratar isso no privado. Além disso, existe essa pesquisa automatizada, né, tanto de jurisprudência quanto de doutrina. Então, é isso. A IA ela é um grande tratorzinho de, sabe, aquela coisa que quando a gente coloca árvores para poder moer e sair o pozinho do outro lado, é a IA, né? Ela pega um monte de dados brutos, ela come, cria padrões e apresenta os dados finos para a gente com os padrões bonitinhos. E, além disso, também a gente tem IA para ajudar na gestão de negócios. Ou seja, com poucos inputs e pouca afinação, a IA faz a gestão de prazos processuais. Algumas inteligências artificiais nos Estados Unidos, elas já peticionam, né, elas já apresentam a peça pronta, né, para o advogado. Então, do tipo, tem um prazo, tem uma peça simples que deve ser apresentada, ela já entrega a peça, ela não só avisa. E isso, por que eu disse que isso é um cenário no Brasil que está engateando? Porque esse último ponto de gestão de negócios é um ponto crítico que não só softwares de inteligência artificial fazem, mas também alguns softwares dedicados a esse ponto de gestão de negócios. E no Brasil, existe uma pesquisa da FGV, do CEP, muito interessante, que mostra que muitos escritórios não utilizam, né, essas ferramentas de gestão de negócios. Assim como a gente tem nos tribunais, né, e nos órgãos públicos, a falta de ferramentas ou ferramentas que não são, digamos assim, ferramentas afinadas para a gestão de negócios. Então, isso é um problema bem sério quando a gente pensa em termos de uso, né, da IA e a possibilidade da gente vir a ter um contexto em que a gente evolua a ponto do que está acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa. Mas é fato que a gente vai chegar lá também. E aí isso leva a gente ao debate sobre habilidades e competências, né? Porque essa IA que é utilizada nesses casos para fazer isso, para poder tratar esses dados, só para também colocar para vocês um ponto, uma observação, é a chamada IA fraca, como eu disse logo no começo. Ela não é a IA forte, né? Ou seja, ninguém está falando aqui de robôs com autoconsciência, ninguém está falando de robôs com a capacidade de pensar como humanos, de raciocínios cognitivos, né, sofisticados. Ninguém está falando da habilidade de cuidar, né, nem uma série de competências que são competências humanas. Isso ainda não existe. A gente está falando exatamente desse robozinho, desse tratorzinho que consome uma grande quantidade de dados e vomita para a gente padrões afinados. E ele já é capaz de fazer milagres nessa dinâmica simples, né? De pegar nessa equação de grande quantidade de dados, alto poder de processamento, apresentação de padrões que o ser humano não conseguiria ver. Né? Então, só nisso já há muita coisa. Mas a IA está evoluindo. Alguns futurólogos, né, tipo o Ray Kurzweil,
e outros também, ou alguns teóricos de IA, dizem que daqui a 30 anos a gente vai ter, isso é muito discutido, tá, gente? Essa informação é pura futurologia, porque muita gente vai desacreditar isso, mas enfim, muitos deles que são estudiosos do tema dizem que daqui a 30 anos a gente vai ter esse IA forte, né? Esse IA autoconsciente, capaz de pensar como um ser humano. E aí esse contexto de IA, ele coloca para a gente uma série de habilidades, né? Coloca nesse local de desalojamento, como eu falei, de exigir da gente habilidades analíticas, habilidades criativas, habilidades interpessoais. Ou seja, eu vou fazer aqui uma impostura, tá? Quantos de nós não lidamos já no judiciário com colegas, que aí a gente não cita nomes, que têm pouquíssima habilidade interpessoal, né? Que são pessoas, no dito popular, grossas. São pessoas com pouca cortesia, né? Então, a mais habilidade interpessoal não é só a questão da educação, não é só a questão da cortesia. A habilidade interpessoal também é a questão de você saber iniciar um projeto, executar um projeto, congregar uma equipe, saber se comportar como parte de uma equipe, não só liderar uma equipe. Tudo isso é conjunto de habilidades interpessoais. Então, o jurista, ele passa a ser um ator que ele não é só o aplicador da lei. Ele não é só aquele oráculo, o oráculo lá, todo poderoso e sábio, que a parte chega e diz, olha, eu tenho um problema assim, assim, assado, porque eu não paguei meu aluguel, porque eu invadi o imóvel há 30 anos atrás e quero saber se esse imóvel é meu, porque o meu plano de saúde negou a minha operação. O que é que eu faço? Ele não é só mais essa pessoa, ele é isso também, mas ele precisa testar uma série de outras habilidades, né? Ele precisa saber fazer isso, ele precisa saber lidar com pessoas, ele precisa saber lidar com tecnologia de forma interdisciplinar, ele precisa saber lidar com outros conhecimentos, como o grupo de vocês já mostra, né? Conversar e conhecer o que é que as outras pessoas estão falando. Não necessariamente ser ponte de Miranda, vocês estão vendo aqui os livros aqui atrás, né? Que eu estudo o cara, não necessariamente ser um Ponte de Miranda que sabia de tudo um pouco, mas sabe pelo menos ouvir aquelas músicas de terras distantes de outras áreas. Então, assim, eu não domino psicologia, mas eu ouvi um pouco sobre. Eu não domino IA, mas eu sei um pouquinho sobre IA, né? Então, esse conhecimento transdisciplinar é necessário e saber muito sobre segurança da informação também hoje é vital. Como o professor falou, a gente tem um recente ataque a nível nacional, né? No STJ, outros tribunais também apareceram com ataques. A gente teve ataques a órgãos do governo federal, né? E é uma questão do dia, a agenda do dia é saber o mínimo sobre segurança da informação. Como é que eu me porto? Abro ou não abro o link? Tenho um antivírus atualizado ou não tenho? O que é um ransomware? O que é um bot? O que é uma botnet? Isso é linguagem cotidiana, isso é um conhecimento que eu não vou ser daquele chato que dizem, isso tem que estar na escola, porque o povo adora dizer que tudo tem que estar na escola, daqui a pouco a escola tem que ensinar tudo, que até direito constitucional tem que estar na escola. Eu costumo ouvir isso também. Eu disse, calma lá, gente, peraí. Direito constitucional tem que estar na faculdade de Direito. Conhecimentos sobre, né, Constituição tem que aparecer de forma transdisciplinar nas matérias escolares, né, em História, em Geografia, em Português, em Matemática, e assim vai. Da mesma forma, a segurança da informação é algo que tem que ser discutido. Tem que ser discutido no almoço da família, tem que ser discutido todo dia. Então, o jurista ele é desalojado desse local de conforto de ser um aplicador da lei. E indo já caminhando para uma linha final, eu queria mostrar alguns dados para vocês. Esses dados eles fazem referência a algumas pesquisas. Eu só trouxe 3 exemplos, tá, gente? Porque, assim, as áreas de pesquisa, eu vou dar 3 dicas que não tem nada a ver com questão técnica, mas questão comportamental, mas essas pesquisas, elas estão pululando, tem muita pesquisa, tem muito material, tem muita coisa para vocês procurarem, tem muitas fontes. Se vocês conseguirem ler em inglês, a quantidade de fontes amplia assim exponencialmente, sendo publicado no mundo todo, tudo disponível na internet para leitura sobre esse tema de IA, tudo gratuito, tá?
Se não lê em inglês, diminui um pouco, mas ainda tem muito material produzido no Brasil também. Deu um boom, 2016 para cá, foi assim um boom absurdo de pessoas estudando essa matéria de Direito e Tecnologia. Quando eu estava na OAB, acho que foi nessa época, foi 2016, foi isso, 2015 para 2016, que eu presidi a Comissão de Direito e Tecnologia da OAB, a gente não tinha aqui em Pernambuco um debate sobre isso. A comissão surgiu para abrir esse debate. E hoje em dia esse debate está instaurado, é um debate que está aí na boca do povo, né, do meio jurídico, até de quem não sabe muito e tá achando que sabe, né? Mas enfim, acontece também. Eu acho que até é um fator positivo, porque, né, é a ideia de disseminação. E como disseminador, a gente tem que ficar muito feliz com isso. Mas, enfim, essa primeira pesquisa que eu trouxe para vocês é de um relatório do Fórum Econômico Mundial, e essa tabelinha é uma tabela sobre as atividades que eles classificaram como atividades estáveis, né, papéis de estabilidade, novos papéis, né, desenvolvidos a partir das tecnologias de automação, né, e a IA é uma tecnologia de automação, e os papéis redundantes, e aí tá com aquela cor cinza, né, bem assim, triste, já para dizer que não é legal. Né? Os papéis redundantes, eu marquei para vocês em vermelho lá embaixo para vocês verem quem está lá na última linha, né, que são lawyers, né, são os advogados. Então, essa é a primeira pesquisa que eu queria mostrar para vocês. Enquanto você tem, por exemplo, que um papel estável é um especialista em recursos humanos, porque o elemento de analisar recursos humanos ressalta, né? Ou um analista de gerenciamento de risco, né? Também ressalta isso, né? Na sociedade, essa questão, por exemplo, de cibersegurança, né? De ataques virtuais, cibernéticos, né? Analista de risco, é uma profissão assim do futuro. Os advogados estão ali nos papéis redundantes, né? E aí tá mais ou menos para a nossa área. Também tá mais ou menos para a atividade que eu faço pessoalmente, para minha profissão, que é assessor técnico judiciário, né? São os clerks, os assessores, né? Então, assessores em vários níveis, né? E não só do direito, mas de todas as áreas que tem assessoria. Esse papel de assessoria é um papel que a IA, dominando-se a tecnologia, né? Ou seja, também há uma questão geracional aí, a gente tem muitos desembargadores, muitos juízes, muitos ministros que já são pessoas idosas, mas isso é uma questão geracional, de troca geracional. Havendo uma requalificação desses que estão e havendo uma questão de troca geracional, esse papel dos assessores deixa de existir porque vai caber ao magistrado só apertar uns botõezinhos e dar à inteligência artificial qual é o caminho que ela deve produzir a petição, o modelo. Se vocês não têm prática judiciária, eu digo a vocês, muitas matérias, os escritórios de advocacia mandam petições que são idênticas, porque não precisa criar algo novo. São matérias conhecidas como matérias de massa. Eu vou dar um exemplo, matéria de DPVAT, né? Ou matéria de Sistema Financeiro Habitacional. Né? Mas existem inúmeras outras. Nem toda matéria de direito é matéria difícil. O que exige grande reflexão dogmática. Na verdade, uma boa parte do que está no judiciário não é isso. Né? Da mesma forma, o judiciário responde também com minutas que são padronizadas. Os próprios advogados, depois de muita atividade, já sabem que desembargador fulano de tal, que juiz fulano de tal, vai decidir com aquela petição, com aquela, digamos, desculpa, com aquela minuta, né? Ele vai decidir daquela forma. Então, essa automação desse processo, ela já está acontecendo de forma indireta, digamos assim. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é o do Brookings, né? O Brookings, acho que faltou um S aí, que é a questão do potencial de automação das profissões em geral. Né? É um gráficozinho simples que ele fala da quantidade de trabalhos ao redor do globo, né? E aí o potencial de automação. Então, ele tem a marcação de potencial alto, médio e baixo, né? E a partir, o interessante do Brookings é que ele divide o potencial de automação, como está aí no gráfico, ó, volume de tarefas
que o trabalho tem como suscetível de automação. Então, essa análise desse relatório do Brooks é bem interessante, porque ele traz para a gente uma outra questão. É que aquele primeiro gráfico, ele coloca assim, os advogados já era, gente. Vão fazer outro curso, né? Vão escolher outra profissão. Eu também já estou fazendo aqui vou fazer psicologia, porque não dá mais. Não é assim também. É que a automação e a IA, ela não ataca o trabalho, o campo de trabalho como um todo. Ela ataca as tarefas, né? Então, tarefas é justamente aquela parte das competências. Eu tenho uma série de competências. Quando eu atuo juridicamente, eu tenho análise de jurisprudência, eu tenho análise da lei, eu tenho saber escrever, eu tenho saber lidar com pessoas. A IA ela não vai atacar tudo isso, né? Ela lida com algumas dessas partes, dessas tarefas. Então, a gente pode ir pegando o trabalho e quebrando ele em várias tarefinhas, né? Um grande trabalho, e a partir disso a gente vai entendendo o potencial de automação desse trabalho. A pesquisa funciona mais ou menos assim. Então, isso é bem interessante para a gente entender que não é tudo ou nada, não é 880, é uma escala de cinza, o processo de automação. E o último tem a ver justamente com essa questão das próprias habilidades e competências, que é da pesquisa, é uma pesquisa do McKinsey Institute, né, que ela mostra a mudança das habilidades, né, ao longo do tempo, das horas usadas, né, por profissionais ao longo dos anos nessa projeção de dados que ele coloca ali embaixo. Tá? Alguns dados ocupacionais projetados na base de 2016, baseados com dados de 2014. Então, ela mostra essa evolução do que foi praticado mais e do que foi praticado menos. Né? Então, aplicar uma expertise, interagir com outros stakeholders, né? Com outras partes interessadas, gerenciar e desenvolver pessoas, né? Atividades físicas imprevisíveis, processamento de dados, coleta de dados, atividades físicas previsíveis. Né? Então, a gente tem essa modificação dessa prática, né, de horas que foram eliminadas por processo de automação ou não diretamente, mas em geral sim, processos computacionais, e horas adicionadas, horas praticadas a mais. E aí eu trouxe um textinho do Kai-Fu Lee, né, que é um desses grandes estudiosos, tem um livro bem interessante dele, um livro que é super acessível, mas que para quem está começando e para quem não está também é um livro massa, que é o Inteligência Artificial dele, o mais interessante do livro dele não é o que ele fala sobre IA, porque muita gente fala, né, essas explicações conceituais, mas porque ele fala muito sobre o contexto chinês e como a China vai evoluir nos últimos anos, né, vem evoluindo e vai evoluir nos próximos anos, na evolução da tecnologia em relação aos Estados Unidos. E aí ele diz que essa evolução da IA é justamente isso. Ela não é um debate entre quem é qualificado e quem não é qualificado, mas que ela mistura todo mundo nesse bolsão por causa dessa característica das competências e habilidades, e que isso é uma situação, digamos, complexa para ser lidada pelos diversos atores, pelo setor público, pelo setor privado, pela sociedade civil, né, pela própria academia, para apresentar soluções de como é que a gente vai lidar com isso. E aí a provocação que eu faço a vocês é: o futuro do direito, essas habilidades todas, é o passado do direito? Porque quando a gente analisa a história do direito, a gente vê que todas essas habilidades requeridas digamos assim, por essa sociedade da informação, essa sociedade de máquinas, essa sociedade hipertecnológica, toda essa exigibilidade, né, de comportamentos e habilidades novos, não tem nada de novo. Se você pegar um discurso educacional, um estudo educacional sobre excelência no direito, você vai ver lá que se exige do direito competências analíticas em habilidades lógicas. Você não vai ter ninguém falando, você tem que saber programar, né? Mas se você pegar uma análise, por exemplo, da Escola do Recife daqui, de Pernambuco,
dos 1800 e bolinha, você vai ter o pessoal falando que você tem que dominar a lógica, que você tem que ter uma visão interdisciplinar, que você tem que saber outras ciências, que você tem que saber retórica, oratória para lidar com pessoas. Então, o, o debate meio que volta para o começo, sabe? Aquela crítica do pessoal da técnica de que, poxa, tá, é inovação, mas vamos dar o papel de continuidade a isso e não o papel de disrupção. Muita coisa é continuidade, muita coisa a gente pode não estar vendo, né? Muita coisa a gente, por outros motivos, talvez por senso comum teórico, talvez por uma prática empobrecida, talvez por uma teoria empobrecida também, a gente deixou de lado, né? E é possível a gente resgatar isso para poder aplicar também nesse futuro, renovar, obviamente, para não ser anacrônico, né? As coisas têm seu tempo histórico próprio. E aí, o que fazer, né? O que fazer agora, para encerrar? Já para a gente ir para não tomar muito tempo de vocês, que eu sei que a noite é um tempo difícil. Refletindo sobre isso, refletindo sobre esse contexto de IA, o que é que a gente pode fazer agora, né? A gente pode se informar, né? Como eu disse, tem muito material em português e em inglês. Tem muito material em espanhol. Tem muito material em várias línguas, gratuitos na internet. Bota lá no Google, bota no DuckDuckGo. Em vários buscadores está disponível para vocês. Ah, outro ponto, não se deixe dogmatizar, né? Saiba que, de um lado, a dogmática ela não pode virar seu mundo, a dogmática jurídica, e, de outro lado, a dogmática jurídica é um conhecimento muito refinado para a gente reduzir ela ao que a gente vê de dogmatismo, né, nas práticas jurídicas por aí. Então, peça sempre mais, exija sempre mais desse conhecimento jurídico, porque ele é um conhecimento muito sofisticado, que evoluiu ao longo de milênios, né, para a gente, às vezes, fazer reduções simplificadoras, e reduções que muitas vezes ajudam o pessoal de tecnologia a automatizar e automatizações erradas. Né? E, por último, lê muito. Lê até se cansar, não lê só sobre tecnologia, lê sobre tudo e viver. Porque, como eu mostrei para vocês, a inteligência artificial ela não lida com tudo. E grande parte do elemento do que ela não lida é o elemento da nossa vida vivida, é o elemento que faz a gente humano, né? Então, grande parte do nosso conjunto de habilidades interpessoais talvez não seja aprendido num livro diretamente, a gente pode ser ensinado, claro, existem técnicas, claro, mas muita coisa de sensibilidade, de humanidade que a gente vai ter que aprender e mudar enquanto sociedade, e talvez a nossa geração seja uma geração que viva isso cotidianamente, né? A gente tem um horizonte aí de vida de 40, 50, 60 anos para viver ainda. Talvez a gente tenha que enfrentar esses desafios e só vivendo para poder ter essa experiência, né, essa sabedoria de entender isso melhor. Enfim, é isso. Queria agradecer mais uma vez. Se alguém tiver alguma dúvida, pode adicionar nas redes também, ou mandar mensagem, e estou disponível. Espero que tenha sido provocador. Professor doutor André Fernandes, obrigado pela palestra, obrigado pelas considerações. Com certeza foi um momento aqui de aprendizado. Eu fiquei pensando como a gente sabe pouco de inteligência artificial quando a gente acaba ouvindo alguém que estuda e pesquisa sobre isso, né? Como o professor muito bem falou no início, muitos se valem do assunto e do tema, mas sem dominar. Essa é a grande verdade, né? Inteligência artificial é para quem realmente de fato pesquisa, e a pesquisa é complexa. Enfim, eu queria fazer aqui algumas considerações e depois já passo a palavra aos acadêmicos, aos alunos. Professor, eu queria destacar que foi feita uma experiência, isso está transcrito no livro que tem a Roberta Zumblick Martins da Silva, junto com o Fabiano Hartmann Peixoto. Eu acredito que o professor deve conhecer o Fabiano Hartmann, os dois são da UNB, sobretudo o Fabiano é um pouco mais conhecido. E eles citam no livro deles, um livro que eles lançaram sobre inteligência artificial e direito, que teve um programa de computador nos Estados Unidos, o Law Guess, que ele foi competir com 20 advogados renomados.
E eles deram um contrato vinciado, pedindo que fossem identificados, né, os problemas no acordo tabulado naquele contrato. O computador consumiu 26 segundos e os advogados, os 20 advogados, consumiram 92 minutos. A acurácia do computador, do Laugues, foi de 94%, a eficácia, a acurácia, e dos advogados foi de 85%. Mas o que espanta é a diferença em tempo, 26 segundos versus 92 minutos, 1h30. Então, uma revolução, como o professor muito bem falou, é uma revolução tecnológica, é uma revolução mundial, que vem muito forte em toda a sociedade. E vem em todas as profissões. Por que vem em todas as profissões? No livro que eu citei inicialmente, bem na abertura da palestra, eu citei o Homo Deus, do Yuval Harari, e ele cita, né, numa pesquisa que tem de Oxford, salvo engano, também é um pesquisador de Oxford, muito embora ele seja israelense, a pesquisa dele é americana, o doutorado, pós-doutorado dele, todo baseado nos Estados Unidos, e ele cita que 47% das profissões serão atingidas de alguma forma pela inteligência artificial. 47%. Então a gente está falando aí de praticamente 50%. Arredonda para 50%. Então, em menor ou em maior grau, de alguma forma, né, a cada 2 pessoas, uma será atingida a médio e longo prazo pela inteligência artificial. E eu tenho chamado a atenção dos alunos sobre isso, tenho chamado a atenção de todos, porque a inteligência artificial hoje ela está no celular, ela está nos meios de busca. Por exemplo, se a gente for ali no Google e colocar assim, ó, passagem Fernando de Noronha, que é esse lugar lindo que tem aí perto de Pernambuco, né, professor? Se a gente colocar ali no Google, vocês vão verificar que várias publicidades serão direcionadas, mesmo que você pare a pesquisa, né? Toda hora vai aparecer no teu e-mail, inclusive no teu celular, se você pesquisar através do teu celular. Pesquise lá no Google, através do teu celular, passagem Fernando de Noronha. Daí você vai abrir o Instagram, vai estar lá passagens, vai estar lá o decolar.com, viaja aqui, milhas, não sei o quê, e de igual forma vai ser o Facebook e outras redes. A gente verifica que a gente está sendo utilizado pela inteligência artificial. As pessoas, a sociedade civil organizada está sendo utilizada pela inteligência artificial, ou melhor, a inteligência artificial, ou nós, ou algumas pessoas estão sabendo explorar a inteligência artificial, melhor falando, né? Então, por isso que esse debate acadêmico é muito importante. Por isso que esse conhecimento que o senhor está trazendo é muito importante. E eu finalizo aqui, professor, primeiramente agradecendo a Carolina pelo convite, né, e pela intermediação do convite junto ao professor André Fernandes. Meu agradecimento à Carolina e também ao Gabriel Souza, que compõe o grupo 6 de pesquisa, viu, Carolina e Gabriel, nossos agradecimentos. E eu termino fazendo aqui uma pergunta a título de curiosidade, verdadeiramente falando, professor. Quem quer pesquisar mais sobre inteligência artificial, não só no direito, mas inteligência artificial, eu não sei qual o limite da inteligência artificial. Existe cursos no Brasil sobre isso? Qual que é a experiência do professor? Por exemplo, se algum acadêmico quiser pesquisar inteligência artificial. Porque, como a gente conversou, como o professor também destacou, afeta todas as profissões de alguma forma, né? De alguma forma, as áreas da saúde com os prontuários, as áreas da engenharia, enfim, eu não consigo compreender qual o limite de extensão da inteligência artificial daqui 30, 40, 50 anos. Eu acho que seria muito futurologia. Como o professor destacou, os computadores, a cada 2 anos, eles conseguem um upgrade muito grande, né? E a inteligência artificial, de igual forma, a cada 5, 10 anos, a gente não consegue dimensionar o seu limite, a sua capacidade. Então, por favor, professor, onde se pesquisa mais sobre inteligência artificial? Onde se estuda? O que o senhor teria para dizer para nós sobre isso? Eu acho que no Brasil como um todo a gente já tem hoje centros estabelecidos, né? Se as pessoas... Eu descubro em cada canto, eu me surpreendo às vezes achando que não tem um centro sobre inteligência artificial e tem alguém estudando sobre IA. Em termos de excelência de estudo de IA, de fato, um grande centro tecnológico ainda como em várias outras áreas, a USP, né? Tanto em termos de pesquisas no direito, quanto em pesquisas na área de tecnologia propriamente dita, nas áreas duras. Mas também em São Paulo e Rio de Janeiro como um todo, por causa da FGV, do trabalho da FGV.
mas a gente tem esse deslocamento desse eixo, né, Rio-São Paulo, para diversos outros estados, especialmente pelas atividades de alguns institutos. Por exemplo, o IPREC aqui em Recife, que é o instituto que eu ajudei a fundar, para poder justamente fazer isso, para poder sair desse eixo, né, para poder a gente não ficar concentrado. Obviamente, as atividades de Rio-São Paulo continuam e são muito importantes, a gente dialoga com eles o tempo todo, é o centro econômico do país, mas a gente também tem muita coisa a produzir, muita coisa a falar sobre. Inclusive, aqui em Pernambuco, a gente tem o Centro de Informática, que é um dos centros de excelência, né, da UFPE, onde se produz muita coisa sobre IA. Né? A gente tem uma produção assim em termos de tecnologia. Se alguém quiser se afundar, né, nessa área de forma técnica mesmo, o SIM da UFPE seria uma das grandes áreas dentro do país como um todo, em termos assim de rivalizar com o que tem em São Paulo, por exemplo. Talvez até eu vou ser um pouco bairrista, como um bom recifense, e dizer que a gente é melhor, né? Para poder sempre levantar a nossa bandeirinha, porque é típico da gente isso. Mas eu acho que hoje há muita democratização sobre esse assunto. Isso faz parte, professor, muito de uma cultura do tema da inteligência artificial. Diferente de outros temas em que não há divulgação sobre os estudos, não há divulgação de artigos, nessa área especificamente há uma cultura de divulgação científica. Então você consegue meio que se autoproduzir a partir do que tem, como eu disse, especialmente se você conseguir ler em outras línguas. Lê minimamente, não precisa ter grande domínio, não. Ter aquela mínima leitura contextual do inglês, do espanhol, você consegue produzir na sua localidade, sem ter que ir para algum outro local. Né? Então, eu costumo dizer que todo mundo está apto para poder fazer um centro de excelência em IA hoje em dia. Obviamente que eu não vou ser responsável de dizer que vai todo mundo começar a discutir tecnologia de ponta e escrever ontologias. A gente chama o código algorítmico de ontologia. Né? A gente não vai escrever uma ontologia algorítmica e pronto. Não é assim. A pessoa às vezes não sabe nem escrever um HTML, né? Que é essa linguagem da web. Mas para poder começar a entender, como eu disse, eu não preciso de forma interdisciplinar saber necessariamente programar ou de início programar, mas eu posso começar a compreender os efeitos daquilo na minha área. Isso já é um grande avanço, né? E isso já está disponível e muito acessível, né? Então, por exemplo, vou fazer um pequeno jabá aqui. No IPREC, a gente vai fazer um grupo ano que vem de estudo sobre inteligência artificial. Então, a gente vai dedicar encontros mensais, públicos, abertos, né, online, em que a gente vai pegar um texto base e vai abrir para todo mundo o edital de seleçãozinha, só para a gente ter uma lista de pessoas mesmo. Vai ser público, disponível, gratuito, né? E porque a função do Instituto é essa, é ser divulgador. E vai botar o povo online, começar a discutir e debater. Isso vai durar aí uns 10 meses. Né? Então, isso é possível ser feito em qualquer lugar. Vai ser só meio que um exemplo para induzir mesmo. O professor, eu também verifico muito, por exemplo, eu vou dar aqui a título de exemplo, tanto o Banco do Brasil, que eu tenho conta, quanto a Magalu, que é da Magazine Luiza, eles utilizam a inteligência artificial para se comunicar com o cliente no WhatsApp. Então, por exemplo, outro dia eu recebi uma mercadoria que eu havia comprado pelo Magazine Luiza, e a Magalu veio no WhatsApp conversar comigo, sua mercadoria está a caminho, sua mercadoria acabou de ser entregue, enfim... E a gente verifica que aquilo ali é um robô, é uma inteligência artificial, e ele consegue se comunicar minimamente, né? E de igual forma o Banco do Brasil, preciso refazer minha senha. Ele vai lá e te dá os passos que tem que serem seguidos para refazer a senha, né? E a gente verifica que é tudo um atendimento virtual através de uma inteligência artificial que consegue, de alguma forma, ainda que minimamente, com programações limitadas, dialogar e atender o participante ou o cliente, né? No caso, o consumidor, propriamente falando. Né? Enfim, a inteligência artificial, eu verifico assim, professor, que é um futuro cada vez mais forte, mais consolidado, de forma irreversível, onde as pessoas têm que compreender o que está acontecendo ao seu redor, né? Sob pena de ser sugada pela tecnologia, pela inovação, já que muitas coisas estão acontecendo de maneira muito rápida, como já destacou o professor, né? Esse caso é o exemplo típico dos chatbots, né?
são aqueles robôs que conversam com a gente, que eles até têm eles, digamos assim, eles são a grande tecnologia utilizada no teste de Turing, o concurso lá do teste de Turing, que na verdade é um concurso privado, né, patrocinado por um empresário, e ao longo dos últimos anos ele vai premiando o robô mais humano e o humano mais humano. Tem até um livro sobre isso, um desses livros best-seller. E acho que o nome do livro é exatamente esse, Humano mais Humano. E, e são justamente essas inteligências artificiais utilizadas para interagir com a gente, né? Então, será que elas enganam a gente, né? O teste de Turing é basicamente isso. Se a gente numa conversa de texto com um chatbot, se a gente não consegue identificar que ele se trata de um robô. Obviamente que a gente consegue na maioria dos casos, mas a gente nota a proficiência com que essas IAs elas conseguem desempenhar a função delas, né? Te enviar uma mensagem, por exemplo, como o professor colocou, de que a tua mercadoria está chegando, que ela saiu então para entrega, que vai demorar tanto tempo, e que se você falar alguma palavra ou outra, não precisa nem dar um comando, às vezes precisa dar um comando, né? Tipo, me dê dados, você precisa usar a palavra-chave, mas às vezes se você digitar um texto em linguagem natural que contém a palavra, a IA vai entender aquilo e te replicar, né? Então, vai gerar uma interação mínima. São os chatbots, né? A Magazine Luiza, inclusive, é famosa porque ela tem, se não me engano, acho que é Lu, o nome da robô, né? Que tem até um bonequinho, ela foi personificada numa imagem. Isso. Então, enfim, são muitos usos, né? O direito pode usar o chatbot também, né? Tribunais de justiça podem usar, os órgãos públicos podem usar para atendimento, escritórios de advocacia. A gente tem também usos, eu esqueci de mencionar isso, foi importante até falar. A gente tem um uso de aplicativos de IA, são aqueles usos em que a gente tem a oferta para o cliente de uma determinada demanda muito específica, do tipo aqueles aplicativos em que eu tive um atraso de voo e eu vou lá no aplicativo, coloco as informações e o aplicativo já me direciona, ele já faz todos os dados, os cálculos de quanto é que eu vou ganhar com base na média jurisprudencial, ele já me dá as informações para marcar outro PROCON, ele manda uma mensagem direta automática para a empresa de aviação dizendo, olha, você tem tanto tempo para resolver, se você não resolver, ele já prepara, ele já conta o tempo, né, o prazo para entrar no PROCON, ele já também conta o prazo para entrar nas pequenas causas, então aquilo já vai tudo automatizado, às vezes sem o advogado, né? É um serviço prestado diretamente ao consumidor. O professor testou um exemplo em outra área, serviços de saúde, né? Alguns hospitais têm lá a máquina que você coloca a mão, ela faz um pequeno furinho, tira uma gotinha de sangue e sai o hemograma completo, sem ter que fazer aquele processo todo de ir lá, tirar o sangue, né, demorar 3 horas para sair um hemograma na emergência do hospital. É tipo, você entra no hospital, já faz aquilo, sai todos os dados, aquilo já é enviado para o computador do médico, agiliza o processo, né? Enfim, ele já faz um escaneamento da sua pressão, se tiver alguma coisa fora do normal, ele já avisa na emergência, né, que você tem alguma coisa muito fora do normal e que precisa resolver. Enfim, são muitas aplicações, é um tema inesgotável, assim. É um tema Exatamente. literalmente inesgotável, porque se é uma tecnologia de propósito geral realmente, ela vai modificar todas as áreas da nossa vida. Então, não vai se esgotar. A gente vai ter Exatamente. discussão para tudo. Perfeito. Eu não sei se mais algum acadêmico, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, interação. Eu vejo que o pessoal está meio acanhado, meio envergonhado hoje, professor. Não sei se foi porque foi a semana chuvosa aqui em Florianópolis. Ó, alguém botou aqui no chat agora. Vou ler para o professor. O advogado, por conta do andamento dos processos, ele pode se sobrecarregar por ser mais rápido pelo IA? Poderia ser diminuir os prazos por ser tão rápidas as respostas? Acho que é no sentido de se A a IA celeridade ter julgamentos mais rápidos e o advogado se sobrecarregar em prazos, rapidez pela IA, né? acho que a depender de... Isso são cenários possíveis, né? Mas a depender de se a gente tiver uma IA de gestão na justiça, né? Por exemplo, facilitando o trabalho que hoje é feito por seres humanos, porque a gente costuma dizer que a gente quer sempre
a agilização dos processos, né? Mas às vezes a demora do processo é aquele respiro que permite com que a gente gerencie o trabalho, né? Então, às vezes a demora da justiça de dar um despacho entre um processo e outro é meio que um malabarismo que a gente faz para poder, especialmente se a gente está num momento muito bom que a gente está com muitos clientes, né? Mas se a gente tem um IA que marca os tempos, os prazos todos e que ela lança decisões, especialmente nessas causas repetitivas, um efeito óbvio disso, bem direto, é o fato de que os prazos eles vão ser contados sem atraso. Então você não vai ter mais o tempo daquele delay, né? A famosa demora pela culpa da justiça. Isso não vai mais existir nessas causas repetitivas. Só vai existir em causas mais sensíveis, em causas que vai ter que ter uma apreciação mais equitativa do magistrado, né? Tirando essas... e às vezes nem isso, porque se por acaso essas causas todas passam a ser automatizadas, então o magistrado fica livre para atuar somente nessas causas mais complexas, né? Então até elas vão ser mais aceleradas também, porque ele não teve que gastar tempo fazendo coisas mais reprodutivas. Então, em certo sentido, sim, a gente poderia falar que o advogado ele poderia ficar mais atribulado, né? Porque ele não vai ter mais esse tempo do atraso da justiça. A justiça vai ser, né, bem azeitada, entrou, saiu, tudo contado no prazo, vai ser o prazo legal, porque o sistema ele vai estar afinado, né, pelo prazo que vai, pela regra. A regra, no caso, é a regra da lei, do Código de Processo Civil. Então, dados os prazos, por exemplo, de 15 dias do recurso, o sistema vai marcar, né, e acabou, né? Ele vai dar a decisão, ele não vai ter um atraso, não vai ter nada. Vou dar um exemplo hipotético. O juiz deu uma decisão para você complementar custas em dobro, sob pena de deserção do recurso, porque você não apresentou as custas quando devia. E aí o código manda que não apresentando custas, né, você paga em dobro. Mas digamos que você deixou passar o prazo e o juiz não decidiu, e você vai lá e apresenta a petição pagando as custas. Acontece, não é para acontecer, mas acontece de alguns desembargadores fazerem de conta que não viram o prazo. Porque o que é que ele entende? Ah, ele pagou as custas, está tudo bem, está tudo certo, vamos processar. Se a outra parte não argumenta, né, o feito continua e a nulidade vai sendo sanada, né? Até quando a gente sabe processualmente, se passar o prazo da rescisória, já era. Aquela causa, aquele elemento formal foi sanado, não vai ser mais discutido. Mas com o IA, aquela marcação vai ser automática. Aquela decisão de deserção, ela já estaria pronta no mesmo dia, ia depender do sistema de IA, automaticamente assinada, né? Então, Mas só para complementar a pergunta ali do David, professor André, o STJ, salvo engano, o recurso e o primeiro despacho de admissibilidade ou não do RESP já é inteligência artificial que meio que prepara a minuta. E isso acelerou. Então, por exemplo, o despacho de admissibilidade ou não, no primeiro despacho monocrático, antes de ter agravo interno, alguma coisa assim, já aqui entrando em situações recursais que eu não quero confundir os alunos e não quero entrar no direito, mas o primeiro despacho caiu, salvo engano, de 9 meses para 60 dias, por causa da inteligência artificial. Tem uma pesquisa nesse sentido. Eu vi uma vez uma palestra de um profissional que era do STJ e ele estava esclarecendo isso. E ele até brincou assim, ó, tem algumas palavras que vocês não podem utilizar. Por exemplo, não escreve no recurso especial prova, porque daí cai na súmula 7. Então, várias coisas, porque a inteligência artificial vai lá e lê já para levar pela não admissibilidade, né? Então, é muito interessante. Está acelerando mesmo, tá, David? É um fato concreto e é possível que possa sobrecarregar. Isso o tempo há de responder, mas há uma tendência ao que tudo indica, pelo que o professor André também falou, tá? E a Carolina colocou de igual forma uma pergunta aqui para nós. Acredito que não sei se é uma pergunta ou uma consideração. Vamos lá, né, Carolina? Acredito que haverá a possibilidade de uma grande melhoria na análise processual, uma vez que os operadores terão mais tempo para se dedicar a processos e peças processuais. Exatamente, é o que também se acredita, Carolina. Perfeita a sua consideração. Enfim, mais alguma consideração, professor ou acadêmicos? Da nossa parte, só temos a agradecer, viu, professor? eu agradeço também, estou disponível. Qualquer coisa, se o pessoal ficar envergonhado, quiser depois mandar mensagem,
As redes sociais me encontram fácil. Estou Perfeito. sempre disponível para responder, para trocar também. Estamos aí. Professor, então quero dizer que foi uma satisfação conhecê-lo, trocar esse conhecimento e escutar um pouco sobre inteligência artificial. Né? Meus sinceros parabéns e agradecimento. O certificado do professor já está com a acadêmica Carolina. Vou pedir que ela repasse ao professor ali pelo WhatsApp, em arquivo PDF, né? Em nome da instituição Unisociesc Florianópolis, a gente agradece e também faz a entrega do certificado, na certeza de que foi, para mim, especialmente, foi um momento de troca de informação e de aprendizado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço pelo convite. Foi muito legal. E eu espero que motive o pessoal a estudar mais sobre direito e tecnologia, que é isso que a gente quer mesmo. É mais gente estudando e falando sobre isso. Exatamente, exatamente. Um grande abraço, sucesso e boa sorte ao Sport Recife. Vejo uma bandeira de fundo, né? Sim. Sucesso aí para Pernambuco, que é uma terra dourada. Um grande Muito abraço. obrigado, professor. Obrigado. Boa sorte para o grupo também. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.